chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. E trazendo relíquias em áudios da memória do Rádio Esportivo de Alagoas. A história do futebol alagoano foi contada no dia a dia pelo Rádio Esportivo. Marcelo Oliveira é um dos mais conhecidos treinadores do futebol brasileiro. Muitos talvez não saibam, mas foi no CRB que ele iniciou sua carreira de treinador na área profissional. Marcelo treinava a base do Atlético Mineiro, quando no final de 2007, depois de um acordo de convênio entre o CRB e o Atlético Mineiro, as figuras dos presidentes Wilton Figueroa do CRB e Ziza Valadares do Atlético, que vemos aí nesta foto em Maceió durante uma reunião esta que selou esta parceria entre CRB e Atlético Mineiro. Marcelo Oliveira foi mandado para comandar o CRB e trouxe vários jogadores, entre eles o lateral direito Marcos, hoje jogador do Palmeiras. Daqui a pouco vamos voltar no tempo e ouvir dois raros áudios, duas entrevistas de Marcelo Oliveira. Podemos definir como as primeiras entrevistas da sua carreira de treinador profissional. Uma delas foi dada quando ainda estava em Belo Horizonte, antes da chegada em Maceió. Foi entrevistado na ocasião pelo repórter Jorge Afrânio, da Rádio Difusora de Alagoas. Assim que chegou em Maceió, concedeu uma entrevista a Luciano Costa, repórter que cobria o CRB para a Rádio Gazeta AM 1260. Duas raras entrevistas de Marcelo Oliveira no seu início de carreira como treinador profissional. Você vai ouvi-las daqui a 30 segundos. Você vai assistir daqui a 30 segundos mais um vídeo do canal Futebol Alagoano para Sempre. Aqui só mostramos o que nunca foi mostrado e só contamos aquilo que nunca foi contado. Raridades em vídeos, áudios, fotos e históricas informações sobre o futebol de Alagoas. Acervo próprio, anterior ao surgimento da internet. Inscreva-se já e viaje pelo passado do nosso futebol. Dezembro de 2007. CRB confirma Marcelo Oliveira como seu novo treinador em um convênio com o Atlético Mineiro. Nos estúdios da Rádio Difusora de Alagoas, o repórter Jorge Afrânio foi o primeiro a conversar com Marcelo Oliveira. Vamos ouvir esta rara entrevista. Arquivos sonoros de Walter Luiz. Rádio Memória. Não é isso, Marcelo? Um abraço. Vamos chegar aí na madrugada aí do dia 18, né, e nos apresentar nesse mesmo dia e com expectativa, muito otimismo, e tenho certeza que a gente vai passar isso para o grupo de jogadores e com a ajuda de toda a comissão, diretoria. O CRB tem uma tendência, quem sabe, a fazer uma grande temporada e, se possível, com conquistas que são importantes para o torcedor e para todos nós. O senhor chega na madrugada já do dia 18, evidentemente vai ter o seu descanso, mas deve estar na passada ainda pela manhã ou à tarde? Isso vai ser uma programação aí do pessoal aí da diretoria, supervisão. Nós vamos já no dia 19 iniciar os trabalhos, né, inicialmente com avaliações físicas, e logo depois no Natal já iniciar o trabalho efetivamente com treinamentos técnicos e estruturação de uma equipe. E embora o tempo seja curto, eu espero já na estreia ter um time competitivo, já que é um grupo de jogadores com boa força física, que são jovens, né, e empolgados, querendo crescer. Jogadores avaliando entre 20 a 22 anos, não é isso? Aqui os jogadores que estão indo na parceria aqui do Atlético são jogadores jovens, dois
um ou dois que tem mais de 20 anos, né, de 21 anos pelo menos. E a ideia é essa combinação de forças, né, para você ter um time alguns jogadores mais experientes, mais rodados e fazer o equilíbrio do time, né, que é necessário também a experiência para que o time seja forte. Por exemplo, em relação ao jogador Cristiano, também o Pedro Paulo, que são atacantes, o que o senhor poderia falar a respeito deles? O Cristiano é um jogador que jogou comigo esse ano, é um jogador forte, mais de área, é canhoto, tem um chute muito forte. O Cristiano é 8'7", teve o seu último ano de base, né? E joga mais próximo da área aí, mais como referência. Embora não seja um jogador muito alto, ele tem um bom cabeceio. E o Pedro Paulo é jogador que já explorou há uns 2 anos, estava numa equipe de parceria do Atlético, é jogador veloz, de lado de campo, tem uma boa condição de bola e faz gols também. Então são jogadores que com certeza podem ser muito úteis aí na nossa caminhada. Agora, o senhor também está chegando aqui com um fisiologista, não é isso? Nós vamos levar o fisiologista do Atlético para essa primeira semana, né? Justamente para estarem avaliando fisicamente os atletas, né? A parte de velocidade, impulsão, o trabalho de resistência física e para a gente ter um parâmetro, uma referência de física dos atletas, mas como eu disse, eu acredito que esses atletas, como a maioria são jovens, vão se apresentar bem fisicamente e num período até a nossa estreia nós vamos estar com um time forte. E essa é a minha esperança, a minha expectativa. O fisiologista fica em Maceió ou não? Ele vai ficar nessa primeira semana, ele é um fisiologista que faz avaliações para o próprio Atlético, então ele vai se apresentar aí antes, porque no dia 3 ele tem que se apresentar ao Atlético e faz esse mesmo trabalho com o grupo de profissionais do Atlético Mineiro. Agora, a expectativa aqui também é em relação à estreia do CRB, uma estreia com vitória no campo, que é um campo pequeno, um campo apertado aqui na cidade de Penedo, a cidade histórica aqui de Penedo, mas com a equipe assim, no menor porte do que o Clube de Regatas Brasil, agora no campo apertado. Você já deve estar acostumado a jogar com a sua equipe, com a equipe de juniores da equipe do Atlético Mineiro, com o campo apertado, não? Sem dúvida. O Campeonato Mineiro, não só de juniores, como profissional também, e eu fiquei um período também como auxiliar do profissional, nós enfrentamos isso. É uma realidade no futebol brasileiro, principalmente nos campos do interior. E o que eu acho é que a gente tem que passar por obstáculos, né, desafios, e adaptar, tentar fazer uma adaptação rápida ao campo. E é importante iniciar um campeonato tentando vitória. Não é fácil, né? O time de Penedo também vai buscar isso aí, mas a gente tem que estar preparado para essas situações e procurar desenvolver o melhor futebol possível dentro das condições do gramado que o gramado nos oferece. Agora, o senhor chega aqui com um desafio, já que o CRB desde 2002 não ganha um título em Alagoas. Um desafio muito grande, não? Mas o futebol é assim, é um desafio constante, né? Eternamente você vai ter desafios. Cada um dentro da sua proporção, e eu estou preparado e ciente disso, né? Torcedor que é presente, que vai nos ajudar muito, que vai cobrar também, e nós temos que dar a resposta dentro do campo. Então eu acho que nesse primeiro dia aí de contato com o grupo de jogadores, a gente já vai passar isso, o quanto é importante estar bem preparado para você enfrentar os desafios, os obstáculos que vão surgir pela frente. Trabalhar com o plantel, digo não plantel, mas com a comissão técnica já formada, que já vem trabalhando junto, como é o caso do Alexandre Lopes, do Joãozinho Paulista, que foi seu parceiro no Atlético, manter esta equipe foi uma boa, não? Eu realmente não fiz questão nenhuma de contratar profissionais para trabalhar na comissão técnica, primeiro pelo Alexandre Lopes, que trabalhei com ele 2 anos, praticamente nós ganhamos
tudo aqui na base e é um profissional que pode trabalhar em qualquer grande clube do Brasil, inclusive tem um trabalho aí feito no ano passado, reconhecido por todos vocês. E Joãozinho Paulista, meu ex-colega, também as referências são muito boas, o Mauro, supervisor, que tem tido contato quase que diário com ele, treinador de goleiro, então não vejo necessidade a priori de acrescentar, agregar ninguém, nem modificar. Eu acho que o que a gente vai ter que fazer é estar sempre muito unido, porque o trabalho de equipe hoje é fundamental para se conseguir resultados. E cada um dando o seu melhor, certamente o CRB vai progredir, vai conquistar vitórias e chegar às nossas metas principais. Agora, o presidente Wilton Figueiredo, Marcelo, falava de que o CRB vai precisar pelo menos de 3 jogadores para cada posição. Deve trabalhar com 33 jogadores. Já estão chegando aí 23 atletas, inclusive com o Júnior Sertânia, como nós falamos na última entrevista, terminou acertando com o CRB, ala direita. Mas o CRB, até o presente momento, só tem um goleiro confirmado, que é o Jefferson. Você traz um outro goleiro daí de Minas? Pois é, eu tentei levar o terceiro goleiro do Atlético, é o Nicolas, trabalhou comigo na base, é um ótimo goleiro de 19 anos, mas de um bom porte físico e muito boa técnica, mas houve uma resistência por parte dele e do próprio clube, porque ele é o terceiro e será o 4º goleiro agora. Então é uma posição que a gente vai ter que, logo que chegar aí, estudar novas soluções, já que o Paulo Moço infelizmente não pôde ficar também. Então estudar novas soluções, que eu acho importante nessa posição a gente ter goleiros tão preparados quanto o Jefferson e talvez um atacante de área também mais alto, né, para justamente esse tipo de jogo do interior, onde se usa muita bola aérea. Mas eu acho interessante ter um grupo equilibrado, diversificado, onde possa dar opções à comissão técnica de variar, de ter um time sempre forte, com jogadores, com mulher que você pode ganhar às vezes uma partida ou outra com um time, mas para ganhar o campeonato é importante ter um grupo forte, principalmente para não só a Alagoano, mas também a Série B. Muito bem, e aí, Marcelo Oliveira conversando com Jorge Afrani. Assim que chegou em Maceió, ainda em dezembro de 2007, Marcelo Oliveira concedeu uma entrevista ao repórter Luciano Costa da Rádio Gazeta. Vamos ouvir este raro áudio. Arquivos sonoros de Walter Luiz. Rádio Memória. Agora a gente vai conversar com o técnico do CRB, o Marcelo Oliveira. A reportagem do Timaço esteve na Pajuçara e deu as boas-vindas ao novo comandante técnico regatiano. A primeira impressão do CRB é que estou chegando para um clube de muita tradição, de grande torcida, de uma torcida participativa, fiel, presente, né? E a estrutura, ela é uma estrutura básica boa para se trabalhar e existe por parte da diretoria sempre a vontade de melhorá-la. A gente percebe que aqui no próprio estádio tem obras, né? Obras que dentro de pouco tempo estarão prontas, dando mais conforto aos profissionais. Mas é uma estrutura básica boa para se fazer um bom trabalho. Importante também é o dia a dia, a intensidade desse trabalho e o grupo de jogadores bem equilibrados para que a gente possa ter alternativas e opções para trabalhar um time. Quais são as exigências básicas para se realizar uma boa pré-temporada, professor? Um campo em boas condições, e aqui temos um campo em excelentes condições. Um trabalho de avaliação física a priori para que o jogador possa, a partir daquela referência, crescer, principalmente na parte física. O Alexandre Lopes está cuidando disso, fazendo inclusive o fisiologista do Atlético para fazer essas primeiras avaliações. Boa alimentação e
uma academia também se torna importante hoje, com um futebol muito truncado, de muito combate. Eu acho que isso é o básico, e a partir daí o ser humano, né? A vontade de trabalhar, criar objetivos grandes e a partir desses sonhos passar no dia a dia a persegui-los. Menos de um mês para a estreia no Campeonato Estadual de 2008. Esse curto tempo, espaço de tempo, preocupa o professor? Não é o ideal, né? Mas isso acontece por todo o Brasil, com grandes equipes de Série A e todas as equipes do Brasil, em função do calendário brasileiro. Mas eu estava pensando nisso, que temos também um grupo a idade média baixa. Então esses jogadores querem muito crescer, estão aí loucos para começar a trabalhar, começar a jogar, e são jogadores de talvez um vigor físico bom, então dá para se começar com um time, se não 100%, mas com uma boa condição. Está vindo muita gente do Atlético Mineiro. Isso pode significar que o time já tem uma espinha dorsal montada? Não, eu não tenho essa preocupação de formar time em cima de jogadores do Atlético Mineiro. Até foi-me disponibilizado 20 jogadores e eu estou trazendo por enquanto 7. Os 7 jogadores que estão vindo são jogadores de qualidade, que jogaram com formação de base de muitos anos no Atlético, e poderiam até estar lá no grupo de profissionais do Atlético. Então são jogadores que tenho certeza que vão produzir muito bem aqui, vão até surpreender, mas a minha preocupação é com o grupo do CRB. Aqui já tem uma base, claro que eu conheço os jogadores de lá, e vão jogar aqueles que estiverem melhor e que se encaixarem dentro de uma estrutura de time. Deixando de lado a tradição, a torcida que representa o CRB para o estado de Alagoas, eu digo em termos de plantel, o CRB já entra nessa competição credenciado a conquistar o título estadual, professor? Olha, eu acho que o CRB precisa ainda de 2, 3 jogadores, né? Nós temos ainda alguma carência que está sendo tentado nos atender através da sua diretoria e da própria diretoria do Atlético. Mas eu estou bastante animado e otimista em relação ao grupo que tem. As referências dos jogadores que estão aqui no CRB são muito boas, inclusive não só dos profissionais, mas as referências pessoais, e aqueles que estão vindo de lá vão vir com tudo, percebendo nisso uma oportunidade de crescer e de vestir a camisa do CRB com muito amor e com muita intensidade. Quando é que vai começar para valer os preparativos, já avisando a estreia no estadual? Nós vamos fazer essa primeira semana avaliações físicas que são importantes para serem comparadas posteriormente, e logo depois do Natal a gente vai entrar também em trabalhos de período integral, fazendo a academia num período, trabalho físico num período, e no outro período trabalho físico técnico, mas também já estruturando o time. Então a partir do dia 26 a gente entra propriamente na estruturação do time que vai estrear. Taticamente, como é que joga a equipe do técnico Marcelo Oliveira? Eu acho que toda formação tática pode ser boa na medida que você tem os elementos para executá-la, com características para executá-la. Eu tenho um esboço na minha cabeça em função das referências que me deram dos jogadores que estão aqui, dos que vêm de lá, e no dia a dia a gente vai ver a melhor forma tática à disposição em campo para jogar. Mas eu sou a favor de um time que defenda bem, com eficiência, com um número maior de jogadores que o adversário, e que possa agredi-lo o tempo todo, até porque no CRB, no Campeonato Alagoano, não pode ser diferente. O CRB tem que impor a sua condição de grande. Os juniores do Atlético Mineiro atuava com padrão 4-4-2? Já atuou com 4-4-2 com o losango no meio, com o quadrado. Por último, nós estávamos jogando com a linha de 4, 2 volantes, um saindo mais, uma linha de 3 com 2 jogadores pelo lado do campo e um atacante, e esses 2 jogadores, quando tinha bola, viravam atacante. Então nós fizemos 60 gols no Campeonato Mineiro, levamos 6. Mas não quer dizer que eu vou usar isso aqui, depende da característica dos melhores jogadores. A minha preocupação é escalar os melhores jogadores, e a partir da característica dos jogadores você estruturar a forma de jogar. Esse é o técnico Marcelo Oliveira, do Clube de Regatas Brasil. Rádio Memória. Muito bem, Marcelo Oliveira.
falando ao repórter Luciano Costa. Marcelo não foi muito feliz no CRB. Com cerca de 2 meses de trabalho, terminou deixando o clube. Marcelo Oliveira seguiu sua carreira, sendo treinador de diversas grandes equipes do Brasil. Fica na história o seu início no CRB, aí mostrados através destes 2 áudios. Áudios da época de ouro do rádio esportivo. Não havia assessoria de imprensa para impedir o trabalho dos profissionais. Todos faziam suas entrevistas, boas e informativas entrevistas. Ao contrário de hoje, com essa coisa chata de coletiva, ainda tem no meio os paraquedistas do rádio que entram com suas perguntas ridículas, quebrando toda a sequência da boa entrevista dos que realmente são do ramo. Antigamente não. Livremente os repórteres faziam suas entrevistas, belas entrevistas como estas que acabamos de ouvir.